Mais uma aula de infectologia e hoje o nosso tema é sobre febre maculosa brasileira. O que é que a gente vai aprender na aula de hoje? Nós vamos falar sobre a etiologia da doença, a epidemiologia, como ocorre a transmissão, a clínica, como é feito o diagnóstico, o tratamento e como prevenimos. Você deve estar se perguntando, febre maculosa, nunca ouvi falar sobre essa doença. Pois bem, galera, se a gente procurar no noticiário, a gente vai ver sim, principalmente na mídia da região sudeste do nosso país. Aqui eu trouxe para vocês algumas. Em 2019, foi encontrado carrapatos em capivaras, lá na Pampulha, em BH, e mostrou que nesses carrapatos tinha bactéria. Tem também notícias aqui de 2020, infelizmente, pessoas que foram a óbito no estado de São Paulo por conta da febre maculosa. Então, a gente vai entender melhor essa doença. O que é que causa a febre maculosa? A febre maculosa é causada por uma bactéria. É uma bactéria gram-negativa, a Rickettsia rickettsii. Como vocês podem ver aqui no slide, ela é um cocobacilo, tá certo? Intracelular obrigatório, imóvel, que não é corada pelos métodos microbiológicos comuns e também precisa ser cultivada em meios vivos, então geralmente é cultivada em cobaias, em ovos embrionados. E repara, ela ainda tem outra coisa, ela tem uma afinidade por endotélio vascular. E isso vai ter repercussão inclusive na clínica. Sobre a epidemiologia, tem alguns fatores de risco que predispõem a paciente a contrair a doença. Quais são eles? Primeiro, residir na região sudeste. Nosso país, a grande maioria dos casos de febre maculosa se encontram no sudeste do Brasil. Claro que já teve outros casos, né, em Bahia, Santa Catarina, porém, a grande maioria mesmo é no sudeste do nosso país. A doença, ela ocorre mais em períodos de menor pluviosidade, de abril a outubro, são onde a gente mais tem casos de febre maculosa. Está muito relacionada também com homens jovens. Isso acaba por conta das atividades de lazer, atividades de ocupação que essa população está inserida. Então, pescar, acampar, locais em que você vai ter contato, né, com o meio silvestre, com o meio rural, você acaba se expondo à doença. A gente vai entender como. Através da transmissão. A transmissão principal é por meio vetorial e é por conta de um carrapato. Sim, o carrapato do complexo Amblyomma cagedense é o principal responsável por transmitir a doença, ele é o vetor da doença. Pode acontecer também uma transmissão rara, mas que é bem difícil, né? Que é através da transfusão de sangue e também da aerosolização em laboratórios, mas isso é bem difícil mesmo. A principal transmissão é o carrapato. Como é que acontece essa transmissão? Vou elucidar aqui para vocês. Então, o carrapato, que é também conhecido como carrapato estrela, ele, portando a bactéria, ele pode transmitir a doença para o cavalo ou para a capivara. E ele pode também contrair, no caso, transmitir a doença, na verdade, para o ser humano. E aí, quando o ser humano entra em contato com a capivara infectada com esse carrapato, ou com o boi infectado com esse carrapato, ou então ele entra em contato com o carrapato no meio ambiente mesmo, pode acontecer de ter a transmissão. É importante a gente lembrar que o tempo faz total diferença. A bactéria, ela precisa ser aquecida nas glândulas salivares do carrapato. Então, o carrapato, ele precisa ficar aderido ao ser humano por no mínimo 10 horas. Então, se for minutos, é bem difícil que ocorra a transmissão. Tem que ser horas para que haja o aquecimento, haja a maturação dessas bactérias, a ativação e daí o carrapato inocula a bactéria no sangue, tá certo? Em relação às manifestações clínicas, o que é que a gente precisa lembrar? Primeiro, o período de incubação sempre, né? Uma vez que o paciente se expõe ao carrapato e até ter a manifestações da doença de 2 a 4 dias, sendo que o tempo médio é de 7 dias. E como é a clínica inicial? O que é que o paciente tem?
Ele vai apresentar uma febre alta, pode ter também sintomas gastrointestinais como dor abdominal, náuseas, vômitos, dor de cabeça, tem também mialgia, artralgia pode ocorrer e uma prostração. Como vocês podem ver, são sinais e sintomas inespecíficos que pode inclusive confundir com outros diagnósticos, tá? Então, por isso que é importante a gente estar sempre ligado na epidemiologia do paciente, de onde veio esse paciente. Tem viagem recente para a Amazônia, que tem casos de febre maculosa, é importante a gente atentar para isso, porque o diagnóstico precoce é fundamental. Tá, uma outra manifestação clínica, que inclusive é uma das principais da febre maculosa, é o exantema. O exantema ele pode acontecer entre o terceiro e o quinto dia de sintomas. É o exantema maculopapular, que começa nas extremidades, em pulsos, em tornozelos, e que aí depois pode acabar evoluindo para a palma das mãos e plantas dos pés, e depois ascender para os braços, pernas, tronco. Como vocês podem ver aqui, é um exantema até que lembra o da meningococcemia, então acaba entrando no diagnóstico diferencial. Em casos mais graves, o exantema pode acabar confluindo e gerar essas sufusões hemorrágicas. Lembrar também que pode acontecer do paciente ter febre maculosa e não ter o exantema. Infelizmente, isso acontece até nas formas mais graves, mais fulminantes, em que não dá tempo nem de acontecer o exantema, digamos assim. E aí, os casos graves, o que é que vai chamar a atenção a gente para a gravidade? Paciente que vai evoluir com insuficiência respiratória, precisando de ventilação mecânica, casos em que o paciente evolui também com disfunção renal e vai precisar de hemodiálise. Tem também a possibilidade de ter hemorragias essas conjuntivais, icterícia pode acontecer. Ter também manifestações neurológicas, como meningite, encefalite, pode até evoluir para o coma. E ter também hemorragias, enterorragia, epistaxe, hematêmese e por aí vai. O diagnóstico a gente confirma através da imunofluorescência indireta. A gente faz num intervalo de 15 dias mais ou menos. A gente faz no período inicial da doença, entre o 7º ao 10º dia, e depois a gente faz entre o 14º e 21º dia. Ele vai fazer um comparativo entre as taxas, as titulações de IgG. Se a gente tem um aumento de 4 vezes ou mais das taxas de IgG, a gente confirma esse diagnóstico de febre maculosa. Eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como é que acontece a imunofluorescência indireta. Primeiro a gente vai colocar em uma amostra um material com o antígeno, que no caso aqui é a bactéria. A gente vai depois e coloca o soro do paciente, o sangue. Se o paciente teve contato com a bactéria, ele vai ter produzido os anticorpos. E aí, esses anticorpos eles vão se ligar ao antígeno. Numa segunda fase, a gente coloca um soro em que vai ter anticorpos que vão estar ligados à fluoresceína, que é como se fosse um corante e que dá aquele aspecto fluorescente no exame, como a gente viu na imagem anterior. E aí, se tiver o anticorpo ligado ao antígeno, esse anticorpo conjugado vai se ligar aqui ao anticorpo e vai iluminar. Então, quando a gente tem esse aspecto fluorescente é porque é positivo, tá certo? Outras provas diagnósticas que nós temos para a febre maculosa é o PCR, em que a gente pode fazer PCR do sangue, dos tecidos, só que assim, o PCR ele não tem uma sensibilidade tão alta. Então, se der positivo, a gente confirma a doença, mas se der negativo, não exclui. Então, se tiver alta suspeição, a gente precisa fazer outros exames. E uma outra possibilidade é a biópsia de pele. A gente faz a biópsia e depois faz testes específicos. Agora sim, a biópsia de pele só pode ser feita até 48 horas da antibioticoterapia. Depois desse período, ela praticamente dá negativo, então a gente não recomenda.
E o tratamento? Como é que a gente trata a febre maculosa? Antes, eu queria pontuar algo muito importante para vocês. Se eu suspeito da doença, eu trato. Por quê, gente? O tratamento precoce faz total diferença no prognóstico do paciente. Então, o ideal é que a gente faça antibiótico-terapia nos primeiros 5 dias de sintomas. Então, suspeitou, trata. A gente vai utilizar antibióticos, né? O de primeira linha é a doxiciclina, tá certo? Tanto para adultos quanto para crianças e também para gestantes. O CDC recomenda a doxiciclina. E aí, veja só, a dose geralmente para adultos que a gente utiliza é 100 miligramas de 12 em 12 horas. Em casos mais graves, vai ser necessário antibiótico-terapia venosa. E aqui no Brasil, a gente não tem doxiciclina venosa. Então, a opção terapêutica que a gente utiliza é o clorafenicol, que a gente faz 500 miligramas de 6 em 6 horas para adultos, tá bom? Para crianças também a gente pode fazer. E o tempo, por quanto tempo a gente faz a antibiótico-terapia? O preconizado é de 7 dias, sendo que assim, é importante a gente manter um antibiótico até 3 dias após o paciente ficar afebril. E, principalmente, como é que a gente previne a febre maculosa? Isso é muito importante, gente. Tem vacina? Não, não tem vacina. Ah, depois que o paciente se expõe ao carrapato, foi picado por o carrapato, toma doxiciclina. Não, não faz isso. O que a gente precisa fazer é mesmo prevenção comportamental. Então, se por acaso o paciente vai para uma zona de floresta, a gente recomenda utilizar roupas de manga longa, calças, colocar calça dentro da bota, tá certo? Importante ser roupa clara, porque aí facilita a visualização do carrapato, né, caso tenha. E a pose de blogueirinha é para lembrar uma coisa muito importante. De 3 em 3 horas, se você está num local que tem carrapato, é importante você estar olhando sua roupa, ver se não tem carrapato, sempre garantir que não tem nenhum bichinho estranho, tá bom? Para não ser picado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.